E aí a gente tem, então, o menu projetos, né? Eu vou brevemente falar aqui, porque esse é um item muito detalhado. Foram criados os projetos do programa, né? Cada docente está ali no seu, juntamente com outros docentes permanentes e colaboradores do programa, compondo uma dessas estruturas, e é aqui que a gente lança. Entra pelo menu projeto, tá? E eu coloco os colegas que, né, fazem parte dessa equipe e as outras informações pertinentes, por exemplo, quantos alunos tenho ali. Então, aqui, por exemplo, né, o nome da faculdade, o nome do programa, o título do projeto, quando foi que começou, o resumo, que é padrão. E eu tenho aqui, ó, um campo muito importante da avaliação, que demonstra o quanto aquele projeto é formativo, ou seja, o quanto de mão de obra especializada em diferentes níveis aquele projeto teve de contribuição. Então, eu coloco, por exemplo, o número total de alunos de graduação, o número total de alunos de mestrado, né, se tiver de doutorado também. Então, em breve, né, esperamos ter aí o APCM doutorado aprovado. Então, eu vou compondo uma estrutura que, ao final do quadriênio, esse número só vai aumentando, né? Então, vamos supor, o professor Paulo está num projeto, nesse projeto A, um programa, juntamente com outros docentes. E o professor Paulo tem 2 alunos de graduação e o professor Jair tem 5. Vamos supor que o professor Paulo e o professor Jair estão nesse mesmo projeto. Então, esse projeto terá um total de 7 alunos de graduação. Então, ano que vem, o professor Paulo encerrou aqueles alunos e ganhou mais. Então, há um acréscimo e não uma exclusão de informações, né? Então, ao longo daquele período de existência do projeto, eu vou aumentando esses números, né? Então, no caso aqui, assim que o Sucupira for preenchido, esses dados precisam ser compartilhados com os docentes para que eles saibam quantos alunos de graduação no projeto do programa foram vinculados naquele ano base e quantos de mestrado, por exemplo. E quando tiver de doutorado, também esse número precisa ser passado, tá? As instituições envolvidas, deixa eu voltar aqui também, é importante, né? O financiamento, tá? Instituições envolvidas, então, por exemplo, se eu tenho um participante externo que integra esse programa, eu coloco aqui, ó, instituições envolvidas no projeto. E esse, inclusive, é um ponto muito importante que demonstra que o projeto está além dos muros do programa. Ele ultrapassa essa fronteira e isso ajuda na avaliação, na hora que vai coletar os dados e vai analisar esses projetos, eu tenho como mapear essa rede de solidariedade, de nucleação, até onde eu tenho parceiros, seja publicando, seja participando das bancas, né, daquele grupo, daquele projeto, especificamente. Tá? Então, isso é um dado, inclusive, muito relevante para a avaliação e que a gente pouco lança no Lattes. Né? Você publica, às vezes, com um professor de uma outra instituição, mas não lança essa outra instituição. O nome da pessoa aparece na equipe de pesquisador, mas você não completa esse dado. Você só para ali no nome da pessoa. Né? Então, é importante trazer isso. Aqui, as instituições que financiam o projeto, em se tratando de um projeto coletivo, é financiador todo e qualquer recurso recebido por qualquer membro daquele projeto. Então, se eu tenho um docente que é bolsista de produtividade, essa bolsa de produtividade vem para cá. Se eu tenho um aluno com bolsa de iniciação científica entra também como financiador. Então, com isso, eu tenho uma composição que é muito ampla e que não é só do docente. Né? O fato de eu dizer que eu participo de um projeto que tem recurso não significa que aquele recurso é meu. Aliás, o Lattes tem essa falha. Eu não tenho como destacar o recurso, a bolsa. Então, nesses casos, a gente pode aproveitar aquele item lá do resumo, daquela parte inicial, e colocar bolsista do edital X da agência tal e põe um período em que aquilo ali vai durar. Isso facilita muito. Mas o projeto que teve aquele financiamento, obviamente, isso é lançado, mas o destaque é sempre para o projeto e não para o recurso.
E a gente precisa saber qual é o recurso, qual é o edital e quanto tempo dura, porque isso tem que ser lançado no Sucupira. Isso compõe não só um critério quantitativo, como também compõe o relatório qualitativo. A gente precisa descrever cada experiência de pesquisa dos docentes, com ou sem financiamento. Obviamente que as com financiamento têm um impacto maior. Okay? Um outro ponto é vincular as suas produções aos projetos. Né? Projeto tem que produzir, projeto tem que formar aluno, projeto tem que produzir conhecimento. Então, aquilo que eu lanço como produto, eu tenho que voltar no projeto e em produção CIT, eu clico nesse item, ele aparece tudo que eu já registrei no meu Lattes em termos de produção. Tá? O financiamento da própria USP é, sim, um financiamento. Sim, professor, está correto. Uma outra professora levantou a mão, perdão, eu não consegui ler, que passou muito rápido aqui na tela, mas, por gentileza, pode fazer a pergunta, professora. Oi? Eu não estou ouvindo, professora. Oi, perdão, quem levantou a mão aqui para fazer a pergunta? Não? Não fui eu, mas já que está pedindo, eu pergunto. Não tem problema. Então, esse último momento aí que você falou dos projetos, da iniciação científica, né, outras bolsas que a gente tiver, eu tenho que colocar a informação que também consta dos meus colegas, é isso? Sim. Então a gente precisa, isso precisa ser mais articulado. Então. Sim, exato. Então, agora que quando a gente finalizar o preenchimento do relatório do ano base 21, a gente gera os relatórios e compartilha essas informações para que vocês tenham no Lattes. Mas vocês já podem colocar o projeto, a equipe, o resumo, isso já tem. E agora esse refinamento dos dados a gente vai precisar compartilhar depois, porque de fato isso só fica pronto depois que a gente consegue vincular todo mundo a essa estrutura. Então, esse ponto aqui do projeto, ele, de certa forma, é um nó, né, desse fio. É aqui que vai, então, dizer para os avaliadores e para quem está interessado no programa, bom, qual é a linha de pesquisa que você está no programa e em qual projeto você trabalha. Okay? E com que equipe. Né? Então, esse é um ponto muito importante. Né? E mais do que isso, mais do que dizer em qual estrutura você está dentro do programa de pós-graduação, a gente precisa dizer o que nós produzimos. Então, há um item do detalhamento do preenchimento do projeto que é produção CIT. Então, a gente clica aqui e diz aquilo que nós, enquanto autores, que integramos esse projeto, produzimos. Então, eu só consigo vincular o que eu sou autora, porque eu tenho que lançar no meu Lattes primeiro. Eu não posso, por exemplo, olha, eu faço parte desse projeto, mas quem produziu o artigo foi o professor fulano, não tem meu nome ali. Eu tenho como vincular? Não. Né? Às vezes, por exemplo, o professor está dizendo, olha, eu tenho um aluno que desenvolveu aqui um trabalho com bolsa de iniciação científica e ele gerou tal coisa. Se você não colocou um nome ali como coautor, isso não tem como ser vinculado no seu currículo Lattes. Tá? E um outro ponto importante aqui demonstra o quantos produtos, seja bibliográfico, científico, produto técnico, aquele projeto gerou, como eu também tenho como dizer quais são os meus orientandos naquele projeto. Observa, aluno não é parte da equipe de pesquisadores, tá? Não entra ali. Então, os seus orientandos do programa de pós-graduação em Direito, porque esse projeto, né, a gente está usando esse exemplo, o projeto é do programa, eu obrigatoriamente tenho que vincular os meus orientandos do programa a esse projeto. Orientação em andamento, e para quem vai fazer retroagindo, as orientações concluídas, né, em 21 e 22, tá? Porque a gente está pensando
de uma forma retroativa. Assim, o quadriênio já começou, né? Estamos aí no meio. Tá? E isso é um ponto importante, porque na avaliação ele remete a um critério, que é o critério da qualidade e envolvimento dos docentes em atividades de formação. Não é só oferecer turmas, disciplinas, né? Essa é a linguagem mais comum, a cada semestre, mas também orientar os alunos no contexto dos projetos do programa. Tá? Então, eu vi que tem acho que 2 ou 3 professores com a mão levantada. Podem perguntar, por gentileza. Eu acho que sou eu, né, professor Márcio? Não sei se pela... Até porque eu preciso sair, infelizmente. Eu tinha entendido que era 1 hora e eu já tinha uma agenda, só posterguei para as 10. Então, primeira coisa, eu quero justificar a minha saída. Uhum. Eu tenho que sair, eu tenho compromisso agora às 10. Mas a outra questão é uma dúvida, porque talvez você mesmo, Paulo, poderia elucidar. Pelo que entendi, um dos elementos que vão ser avaliados é a vinculação também da pós com a graduação, com a extensão. Sim. Muitos de nós, ou todos nós, temos, por exemplo, projetos do PUB, né? Do Programa Unificado de Bolsa, e nessas várias vertentes. E não são alunos propriamente de pós-graduação, mas tem uma vinculação estreita ou estrita com os projetos que a gente desenvolve também na pós, com as disciplinas ministradas. Isso também consta como produção? Também. A orientação em si, não, mas os alunos são vinculados e o que é gerado a partir desses trabalhos de orientação como produto pode ser vinculado, sim. Tá? Porque nós temos até alguns alunos precoces aqui, precoces, você pode dizer, mas assim, em relação à média do Brasil, e que produzem artigos também na graduação, e de qualidade. E às vezes consta, eu tive alunos de graduação com revista. E então, acho que esse é um dado muito importante. Acabando essa nossa reunião, eu vou fazer uma outra só sobre sucupira com a coordenação, que, por exemplo, eu observei que não há muitos registros de alunos de graduação que são orientados por vocês nos cursos de graduação. Então, provavelmente, vai haver essa demanda de pedir CPF e o e-mail do aluno para que a gente possa cadastrar na plataforma Sucupira e vincular aos projetos do programa, porque um critério muito importante da avaliação, para além dessa qualidade e envolvimento do corpo docente do programa nas atividades de formação, é a integração da pós com a graduação. Então, a gente precisa trazer esses alunos da graduação para o Sucupira e vincular aos projetos onde vocês estão. Então, isso provavelmente será uma demanda. E quando a gente tem um aluno que tem bolsa, esse recurso do aluno também é cadastrado no Sucupira e também é vinculado ao projeto. Então, é toda uma rede de construção de informações que, nesse caso, o Lattes é limitado, porque a gente não tem acesso no Lattes ao CPF do aluno. Né? A gente tem um nome, a gente sabe quem é, a gente sabe que orienta, né? Isso quando o professor alimenta o currículo, obviamente, mas a gente não sabe qual é o CPF e isso limita a gente a fazer o registro na plataforma Sucupira. Então, assim, por mais que o Lattes esteja alimentado, a gente tem algumas demandas que a gente, infelizmente, precisa, às vezes, criar um formulário, pedir, mandar um e-mail solicitando, porque o Lattes não é suficiente nesse aspecto. Tá? Então, só chamando a atenção aqui, eu vou voltar, nesse item da equipe de pesquisadores, pesquisador é só quem tem o título de doutor. Eu não posso lançar aqui um aluno. O meu aluno que eu oriento, ele entra cá no finalzinho, na orientações. Tá? E aí, se é um projeto individual, eu vinculo quantos alunos eu tiver, quem eu quiser vincular, né? Obviamente que isso potencializa, né? Tudo isso aqui que eu estou falando em termos de técnica do preenchimento do projeto para após, isso também é aplicado pelas agências de fomento. Por isso que eu falei que quando a gente preenche o Lattes direitinho, a gente ajuda numa concorrência por um edital, né? Porque eu preciso saber se aquele professor forma aluno no contexto de projeto, se tem recurso, se não tem, se tem parceria, se não tem, né? O que foi produzido ou não foi produzido, né? Então, por exemplo, se eu ganho um edital e não vinculo a produção no projeto que eu ganhei o edital, é como se eu ganhei dinheiro e não produzi nada, né? Mas meu Lattes estava tudo lançado, sim, mas você não terminou o trabalho de preenchimento correto daquele item, né? Então, eu preciso me atentar para isso, tá?